Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso x-x-i, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo I. Das Disposições Gerais. Seção I. Dos Princípios. Art. 1. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Art. 2. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Art. 3. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010, Regulamento. 1. É vedado aos agentes públicos. I. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto no 5 a 12 deste artigo e no art. 3 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010. Segunda, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 2. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços. E, revogado pela Lei nº 12.349, de 2010. Segunda, produzidos no país. Terceira, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Quarta, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005. V. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
incluído pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. 3. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 4. Vetado. Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994. 5. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. E, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, e, incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. Segunda, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. 6. A margem de preferência de que trata o 5 será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração, incluído pela Lei nº 12.349, de 2010, vide Decreto nº 7.546, de 2011, vide Decreto nº 7.709, de 2012, vide Decreto nº 7.713, de 2012, vide Decreto nº 7.756, de 2012. E, geração de emprego e renda, incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. Segunda, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. Terceira, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. Quarta, custo adicional dos produtos e serviços, e, incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. V. Em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. 7. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no 5º. Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010, vide Decreto nº 7.546, de 2011. 8. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se referem os 5O e 7O, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25%, sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010, vide Decreto nº 7.546, de 2011. 9. As disposições contidas nos 5O e 7O deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior, incluído pela Lei nº 12.349, de 2010, vide Decreto nº 7.546, de 2011. E, a quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. Segunda, ao quantitativo fixado com fundamento no 7O do art. 23 desta lei, quando for o caso. Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. 10. A margem de preferência a que se refere o 5O poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul.
incluído pela Lei nº 12.349, de 2010, vide Decreto nº 7.546, de 2011. 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010, vide Decreto nº 7.546, de 2011. 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010, vide Decreto nº 7.546, de 2011. 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos 5O, 7O, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010. 14. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014. Art. 4. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Art. 5. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta lei, devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 1. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. 2. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderão aos créditos a que se referem. Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994. 3. Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2º do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura.
incluído pela Lei nº 9.648, de 1998. Art. 5-OA. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014.